Maravilha! Como você já sabe, de segunda e quinta-feira o Ipai Bola é diferente. A equipe faz 1-2, entra em campo, trazendo as últimas novidades, daquele jeito descontraído e diferenciado que você já conhece. Se não conhece, seja bem-vindo. Esse quadro é feito por pessoas que amam o que fazem, que é falar de futebol e cornetar o time alheio. Ao meu lado ele, Rafael Santos. Tudo bem, Rafa? Beleza, Tião. Maravilha? Maravilha, cara. Então vambora. Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. O nosso corintiano tá meio cabisbaixo. O palmeirense tá de vento em polpa. Marcel Pazini. Tudo bem, Marcel? Tudo maravilha e gol do Fluminense. E nosso representante mineirinho, o cara que sabe tudo dos bastidores da bola, nosso arqueiro do Faz 1-2, Tico Santoro. Tudo bem, Tico? Maravilha. Cruzeirão é líder, né? Todo mundo olha pra cima aí. E sigam as estrelas. Gostei dessa hoje. Sigam as estrelas. 11h38, vamos começar pelo melhor paulista do campeonato. Ei, Palmeiras, minha vida é você. Subindo. A gente não para de subir na tabela, né? Três vitórias seguidas. Três vitórias seguidas, uma paz de espírito. Jogando um futebol pequeno, tá jogando pequenininho. Ainda não tá bonito o futebol, mesmo porque tá cheio de desfalques. Mas o que importa é que tá entrando a bola. Tem muitos times aí fazendo oba-oba e não tá fazendo gol, então não adianta. O mais importante é que não está tomando gol, né? Exatamente, já são 4 jogos sem tomar nenhum gol. Isso muito do goleiro Fábio também. Nosso novo menino prodígio aí que tá fechando Fernando Praz machucou na hora errada. Fernando Praz se cuide, cara, que é um moleque. Que fase do Campeonato Brasileiro, né, cara? Quando o Palmeiras é o melhor paulista classificado, é que a coisa não tá bem. Não, futebol bonito, se quiser ver, assiste Champions League. Faz tempo. Mas hoje foi mais uma vitória, 1-0 no Figueirense, né? Figueirense, né, corintiano? Grande, você vê como se ganha do Figueirense. E a notícia da semana é a grande contratação do técnico argentino, né? O Ricardo Gareca, né? Que parece o Emerson Fittipaldi, o Roberto Carlos, várias piadinhas já rolaram na... É o típico careca com mullets, né? Exatamente, é o cara que tá com dó de se desfazer do cabelo. Mas a piada em si mesmo é o histórico que ele tem, né, cara? Ele diz que é uma das superstições do cara que ele nunca gostou de verde, né? Ele não gosta de verde, é verdade isso? Falam, né? Mas ele não afirmou isso, ele não tem essa informação verdadeira, né? Mas... Eu acho que na hora que ele escolheu o Palmeiras e viu que era verde, ele falou, agora não dá pra voltar atrás. Mas aí outra verde e as notinhas que ele vai ganhar também, né, cara? Mas vem ganhando bem? Falam que ele é barato? Mas é que assim, o top do futebol argentino, o técnico top, ganha 150 mil reais. Aqui o Gilson Kleina ganhava 200 mil, que estão falando que é o mesmo valor do Gilson Kleina, né? Então... Tem que mandar embora todos esses técnicos brasileiros e trazer os argentinos, cara, porque sai mais barato e é melhor comandado. E achei bacana que a estratégia do Palmeiras é porque esse cara conhece muito jogador barato, né, do sul-americano, né? Exatamente. Então ele vai começar a trazer aí, vamos ver. Ele diz que sabe trabalhar bem com a base, né? Eu achei que foi uma decisão acertada, lógico que na primeira impacto, quando vocês falaram do cara, era... Puta, a gente fica pensando, será que vai vir e não vai dar certo? Mas acho que foi uma aposta acertada da diretoria. Maravilha. O Palmeiras, que com esse resultado, assume a 4ª colocação. Se o campeonato acabasse hoje na 5ª rodada, Palmeiras estaria na Libertadores da América, né? Mais do que se esperava desse time, apesar de acreditar que o Palmeiras não tem fôlego para terminar entre os 4. Porém, aquela brincadeira do rebaixamento, isso com certeza já não tem mais chance. Na próxima rodada, o Verdão encerra a rodada no domingo, a partir das 6:30 da tarde, lá em Santa Catarina, jogando contra a Chapecoense. A última colocada do campeonato. A última colocada do campeonato. Aliás, a tabela pro Palmeiras também é só mãe, né? tá jogando... Bom, mas tem uns times aí que estão pegando mais, mas tá apanhando até da mãe. Né? Será que é esse que vem agora? Vamos ver. Vai, Corinthians! Pois é, Tião, essa fase que não acaba, cara. Ô, mano. Não é que fase, cara. Essa fase já vem faz muito tempo, cara. Um empate aí com gosto amargo, com um golzinho no final do Atlético Paranaense, que inclusive teve uma última chance no final do jogo ainda de virar, uma bola na trave perigosíssima. E uma saída do Cássio lá que quase ele tomou um piruzaço, meu Deus. Ridículo, e eu acho que o Mano tem muita culpa no Cartola aí, cara. Até pelo esquema que ele entrou jogando ontem, com 3 meias, deixando o Guerreiro sozinho no ataque. A gente sabe que o Guerreiro já não tá numa fase boa, cara, ainda jogando sozinho lá no ataque. E aí faz um gol e recua o time todo, sabe? Aquela coisa meio... A gente jogou com o Atlético Paranaense faz uma semana lá na casa dos caras, um amistoso, o Corinthians jogou mais solto, mais leve, a gente até comentou aqui.
ganhou lá na casa dos caras e aqui sofre. Realmente não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que o Mano tem culpa. Chico, você que vive os bastidores do futebol, por que o técnico brasileiro está cada vez mais limitado em soluções táticas? É um mal do nosso futebol? É preguiça? Porque eles não fazem mais nada da vida. Não é times, por exemplo, que o cara trabalha 8 horas no banco e à noite ele treina. Não. O cara só tem isso pra fazer. O cara tem o tempo que ele quiser pra treinar o jogador dele, pra indicar o jogador dele. E aí, pegando do Mano e já passando um pouquinho pro Muricy, falando de técnicos brasileiros, o Muricy deu uma declaração depois da derrota de 5-2 do Fluminense, foi a seguinte, Tico. Eu não preciso motivar jogador meu. O jogador é profissional, ele tem que entrar motivado. Mas assim, cansado. Sabe quando o cara tá cansado? Fala, cara, você trabalha 2 vezes por semana, meu amigo. O que tá acontecendo com os nossos treinadores? Eu acho que realmente a safra de técnico, até lembrando do texto do Marcel, né? Da geração Luxemburgos, né? Eu acho que tá complicado. Eu acho que o técnico ele tá... acho que até não é uma preguiça, mas às vezes essa coisa ele querer inventar, cara. O Mano, ele é um cara, até já fugindo um pouco da pergunta só, essa coisa de fase do Corinthians, cara, já desde janeiro, não é fase, isso é realidade já do Corinthians. Então assim, o Mano não acha o time, é culpa dele sim. Ele quer contratar cara e também não... Mas ele vai inventando cada jogo um esquema, pretexto, cara. cada jogo é uma situação. Fecha um time ali, é jogar feio, é jogar pra não tomar gol, é jogar balão pra cima e acabou, não tem que inventar. Mas isso tá fazendo, gente. Isso ele tá fazendo, né? Jogando problema, feio, jogar balão pra cima. Isso ele tá Mas fazendo. acho que isso é muito reflexo, cara, daquela coisa que... Acho que jogador que faz muito um time, sabe? Beleza, o técnico acho que é uma figura importante ali, mas eu não sei se... Lógico que tem um peso importantíssimo, cara, não tô falando disso, mas eu acho que os jogadores é que fazem uma equipe. A gente fala muito do Pep Guardiola, mas, porra, as equipes que o Pep tem em mãos também até ajudam, entendeu? Só um pouquinho, né? Bota o Pepe no Figueirense e vamos ver. Cara. Exatamente. Bom, e a fase dos jogadores que jogam no Brasil atualmente. O Marcelo Moreno é um exemplo disso, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que é isso, ridículo. O Corinthians que tinha tudo pra fazer 6 pontos, né? Pegando em casa Figueirense e Atlético Paranaense, acabou saindo com 1 ponto só. Isso reflete na tabela. O Corinthians nesse momento é o 9º, com 9 pontos ganhos, empatado com o São Paulo, que é o nosso próximo assunto. E agora viaja lá pra Ilha do Retiro pra enfrentar o bom time do Sport. O Sport que vence um, tropeça outro, mas é um time que em casa pesado. é um time que em casa é encardido. 0x0 eu não digo, mas 1x0 Sport, acho. Bom, mais algum destaque? Porque depois da partida o Mano Menezes falou que o ataque do Corinthians e principalmente os meias do Corinthians, falando até do Jadson, mas sem usar o nome do Jadson, só vão render a hora que o Elias chegar. Ou seja, já tá dando a desculpa pra depois da Copa. Mas é difícil, né, cara? Aquela dependência de um cara só, igual o que aconteceu com o Paulinho, é muito difícil depender. Se o cara se machuca num jogo importante, se ele tá suspenso e tal. Se ele é bem marcado um dia. Cara, não dá. Depender de um cara não dá. Querendo ou não, vocês estão falando um volante, né, cara? Vocês vão falar, nossa, não é um 10, é o futebol brasileiro Não depende é o do Messi, volante. é o cara. Elias. Pelo amor de Deus. Caramba. Bom, valeu. 11h46 falamos do Timão. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Tudo ia bem no Maracanã, né? O São Paulo saiu na frente, fez 1x0, aí o Rogério Ceni decidiu espalmar pro meio da área a primeira, 1x1. São Paulo foi lá, 2x1 com o Alexandre Pato, mostrando Golaço de cabeça, muito oportunismo. E o Pato, ele gosta de fazer essa cabeçada na entrada da área. Parece que é replay até, ele tem vários gols dessa forma. Ele ataca a bola e desloca o goleiro. Parecia que ia ser um ótimo resultado para a equipe tricolor. E aí no segundo tempo o Fluminense deitou e rolou literalmente. Walter, Rafael Sobis. Foi um passeio. Conca. Foi um passeio. 5x2 ficou barato. Era jogo para 6, para 7. E o Rogério Ceni, quando o jogo tava on the line, ele tava pegado 2x2, ele falhou de novo, espalmando outra bola pro meio da área. Ridículo. O que tá acontecendo com o velhinho? É a idade mesmo, Tico? Você que é o nosso goleiro especialista. Cara, eu acho que é a idade. Apesar que dando ainda um salvo conduto pro rapaz aí, eu acho que a primeira bola ali, por mais que todo mundo ache que é falha, é uma bola muito difícil pro goleiro, ainda mais o gramado tava molhado. É difícil pegar aquela bola. Mas de ali. manchete, é vergonhoso. Mas então, Eu não consigo mas, me cara, se dá tempo de juntar as sabe qual foi o mãozinhas, pior? espalma pro lado. Não, mas sabe qual é o pior ali? Não foi, acho que ele rebateu ali, mas a segunda bola do Walter, cara, passou embaixo dele.
Então, assim, foi Ele pior cai- até. ele cai no Ele cotovelo cai ali, atrapalhado. Então, assim, a hora que ele dá a manchete, ele fala, fiz merda. Não deu tempo nem... Aí ele não conseguiu ter reflexo pra pegar de volta. Mas sabe o que eu acho estranho? Por exemplo, beleza. Ele vai lá e falhou, beleza, todo mundo falha. Por que ele nunca admite que ele falhou, cara? Exatamente. Isso que eu não entendo. Ele deu uma declaração falando... Porque o é gramado- arrogante. Pô, o gramado do Maracanã é ruim, então imagina se ele jogasse aqui no Humberto Reale... No Canindé, o gramado do no Canindé, Campinho do meu Bar... Deus. Pô, daí ele tomava 25, 30 gols. É por isso que ele é o mais zoado, porque ele tem essa arrogância e ele é o sinônimo de São Paulo. Vai lá, admite. Assim como o babaca do presidente deu outra declaração idiota hoje, né? Qual que foi essa declaração do Napoli? Só viu o burburinho. Ele falou que nem assim, resumindo a história, O Napoli queria o ganso, o Napoli queria o teoricamente. Ganso, ele falou assim, eu não acredito que eles tenham essa bala toda, porque a máfia, usou o nome lá da máfia de Nápoles lá. Camorra, né? Camorra. A Camorra já não tá mais com toda essa banca e tal. Que É um isso, babaca, que né, otário. velho? Fechou o É, negócio. um otário. Nossa, se o cara aparecer aí meio... E o Napoli já soltou uma nota oficial hoje falando que vai entrar com processo. em cima dele. Isso é Caramba. calúnia, isso é calúnia. Bom, meu destaque aí pro jogo é o Walter, né, cara? Não podia ser diferente. Boa. O Gorducho aí que fez 2 gols. O segundo foi Segundo um golaço, cara. Um golaço. Golaço. Eu O achei cara que tinha bate bem na eu achei bola, que tinha né? desviado, Sam. Cara, o cara pegou de 3. Tem uma câmera que pega por trás, assim, que mostra a Fantástica. curva da bola. E Acerta a câmera, né? E o jeito que ele bate, cara, ele tem realmente faro de gol. É uma pena que o peso aí deu uma atrapalhada na carreira dele, mas é um cara que vai muito bem, cara. No Corinthians iria bem, cara. O que eu fico triste foi que o Santos tinha feito a proposta pro Fluminense, do Fluminense ficar com o Cícero e recebeu o Walter. E o Fluminense até acenou que poderia dar jogo, e ainda pode dar jogo. O problema é que o Cícero tá em vias de fazer o 6º jogo, e o Walter agora vai ser titular porque o Fred tá na seleção. Então, assim, seria um cara muito mais barato e que joga o triplo do Leandro Damião. Pode falar, Tico. E colocando aí na discussão, e esse Fluminense aí? O que vocês acham? Acho que dá jogo, cara. Eu vejo hoje 3 candidatos ou 4 no máximo ao título. Cruzeiro, Fluminense, Internacional e aí o Grêmio. Eu não vejo... Eu não vejo o Grêmio. não, com essa força mas toda. assim, eu vejo por conta do Barcos, tem um elenco razoável, mas Cruzeiro e Fluminense mais uma vez despontando. Fluminense é aquele ano, ou é campeão ou quase cai, né? Esse é o ano de brigar lá em cima. E esse Cristóvão também ele é abusado, né, cara? Eu tava vendo os números do Fluminense. É o time, assim, ele mais chutou ao gol no campeonato, mas é assim, é quase 3 vezes mais do que o segundo time, cara. É um time que vai pra cima mesmo. Não, e é um timaço. É Conca, é Sobis, é Fred, Wagner. é Wagner. É um time que joga bonito. E, óbvio, tem os Peroba, os Diguinho, aqueles... Gum. mas tem que ter. Esse Só é o voltando futebol. rapidinho no técnico quanto a isso. Você vê, o Renato Gaúcho era o técnico desse time aí, O mesmo elenco. o mesmo elenco. Então você vê como que às vezes o cara que quer inventar, quer atrapalhar, tá aí, ó. Vamos lá, o São Paulo que enfrenta outro tricolor, né? Pegou o Fluminense no meio de semana, agora no final de semana, sábado à noite, embalos de sábado à noite, lá no Morumbi, pegando o Grêmio. A gauchada vai se divertir no sábado à noite no Morumbi. Falamos do São Paulo. Vai pra cima dele, Santos! Meu peixe, o Santos jogou nessa quinta-feira lá no Serra Dourada, saiu na frente, tomou um empate, fez 2-1. No segundo tempo tomou um empate, perdeu gols inacreditáveis. Quando a fase não tá boa, a bola realmente não entra. É zagueiro que tira em cima da linha, é goleiro frangueiro que naquele dia pega tudo. E o Peixe que tá mostrando que o problema nem é o Oswaldo de Oliveira, na minha opinião, mas sim o físico, né? O preparador físico do Santos, que é o mesmo da época pré-Muricy. Não tá conseguindo fazer o time render. Só para se ter uma ideia, desfalcados do Santos hoje: Edu Dracena, Gustavo Henrique, Mena, Alisson, Alan Santos, Thiago Ribeiro, Damião. Perdemos durante o jogo Geovânio e Gabigol. Assim também, sobrando só a rapa da rapa. O time já não é bom. E ainda perde tudo isso, meu amigo. Aí fica difícil. O Santos que tropeçou, é o pior paulista do campeonato. Nesse momento está em 13º lugar, apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. E a luz vermelha acendeu. O Peixe enfrenta o Flamengo agora em casa, jogando no Morumbi, na verdade, domingo à tarde. É uma partida que o Santos tem que vencer de qualquer jeito, mas é impressionante, mais uma vez passando aí a opinião de vocês, como dirigente, quando não precisa, conturba um momento, né? O vice-presidente do Conselho do Santos deu uma declaração essa semana dizendo que o Oswaldo de Oliveira deveria ser mandado embora. O Oswaldo de Oliveira
Vice-presidente do conselho, um cara que manda. O Oswaldo Oliveira respondeu: esse mesmo cara, há 2 meses atrás, me dava tapinha nas costas e falava que o trabalho era bem feito. E ele estava errado, porque ele estava sendo torcedor e não dirigente. Se ele fizesse o papel de dirigente, a gente não tinha jogado em Cuiabá. Eu acho que ele deveria cuidar do mando de jogo do Santos. Putz, aí já foi aquela coisa. O quanto isso atrapalha no dia a dia do clube? Como é que vocês enxergam essa política interna atrapalhando? Palmeirense, Marcel, isso que é o que... mais, a gente vê isso há 45 anos, mais ou menos, no Palmeiras. Eu acho que isso aí atrapalha demais o ambiente. E mexe com... Acho que, cara, o vestiário, esse bastidor tem que ser sigiloso, cara. Tem que ser guardado, cara. Porque isso se reflete no time e nos resultados diretamente, com certeza. Mas eu acho que isso é do futebol brasileiro, viu, cara? Acho que desde a várzea aqui até o profissional, a gente vai encontrar esses caras que é tapinha nas costas, que é isso e aquilo. Pega uma fase meia boca, já vira a casaca. O complicado de tudo isso é a tal da não profissionalização, né, cara? Quanto mais a gente tem esses caras que são torcedores, amantes lá dentro, é isso. O cara às vezes numa besteira abre a boca. Porque se é profissional, aquela coisa, né? Mas resultado, tal, performance, acabou. Deu, não deu, tchau, cara. Inclusive teve uma discussão essa semana aqui entre o presidente do Atlético Mineiro e a diretoria do Corinthians, né, cara? Que é brincadeira, né, cara? Os caras são profissionais, uma briga pelo Diego Tardelli, que, cara, pode causar um tumulto, aí é complicado. Viu? E o destaque é o vice-presidente do Conselho do Santos em questão é o meu grande amigo, o Carlinhos, que eu sempre trago até umas notícias de bastidor, é justamente ele, que até é impressionante quando ele... Carlos Henrique Fonseca Filho, eu falei, pô, é o Carlinhos. E eu tinha conversado com ele 2 dias antes, a gente estava falando da questão do Cícero e de quanto isso era difícil. E assim, eu chamei ele no rádio hoje, depois do jogo, até para dar uma cornetada, né? Ele não me respondeu. Mas assim, qual é a posição dele? Tiagão, a gente perde mais de 4, 5 horas por dia enfrentando problemas, a gente passa como se estivesse enchendo o bolso de dinheiro, o que não é verdade, o clube está quebrado, então ninguém está ganhando nada, e aí você fazendo esse trabalho voluntário, você ainda fica sendo corneado, você ainda fica tendo que aguentar desaforo, é um trabalho difícil, eu acho que eu vou largar, ele falou, eu não quero mais participar disso. Então essa é a situação, né, é o ponto que chega o amadorismo, o torcedor tentando se dedicar ao clube, mas não vê um retorno, e o retorno que ele vê muitas vezes é de maldade, porque existe interesse. É o nosso futebol brasileiro, então o Santos enfrenta o Flamengo, precisa da vitória, e não sei não, hein, Oswaldo, se tropeçar contra o Flamengo, é a hora de trocar de técnico. Aliás, até pro Corinthians seria, Sam, porque essa parada pra Copa do Mundo, se vai pra trocar, troca agora. Não adianta esperar um mês e trocar depois no próximo jogo. Sempre lembrando que o Gilson Kleina tá na praça, hein, cara. Eu sou fã do Gilson. Informação quente. Conversei com ele ontem, cara, por telefone, tava lá em Campinas na ponte, trocou um telefone lá e perguntei, e aí, Gilson, por que não assumiu o Vitória? Ele falou, eu tô esperando uma proposta do Sudeste aqui que tá a caminho. Bomba! Do São Bento? Talvez. Mas pode ser do Santos, né? O Santos já namorou com o Gilson Kleina. Eu comentei até isso aí numa rodinha de amigos lá. O pessoal fala, não, imagina, o Gilson Kleina e tal, pega um... Tem um Atlético Paranaense aí que tá, mas é região mas sul, né? Mas é sul, né? Não é aí sudeste. Seria outra, né? Mas pode ser o Botafogo. Pode ser o Botafogo. Enfim. Que o Wagner Mancini não tá emplacando. Balançando, exatamente. Pode ser o próprio Flamengo, que não para de tropeçar, né? Trocou agora, é o Ney Franco, já caiu. Talvez um Vasco na Série B aí. Meu Deus, o Vasco empatou com o Sampaio Correia aos 49. Enfim, né? Bom, chega de falar de futebol brasileiro, vamos falar de Copa do Mundo. Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. 21 dias, 3 semanas, quinta-feira não a próxima nem a outra, teremos Brasil e Croácia abrindo a Copa do Mundo lá no estádio Arena Corinthians e seja o que Deus quiser, a notícia do dia da Copa do Mundo falando de Brasil foi o Lucas, atacante do PSG, que está na lista dos 30 e que deu uma entrevista exclusiva, provavelmente vai aparecer no programa matinal da Rede Globo de domingo, dizendo que quando a ficha caiu, ele chorou e ficou muito triste. Alguém conseguiria imaginar Lucas fora da Copa há um ano atrás, Santucci? Não, né? Até pelo status que como ele saiu aqui do São Paulo como herói, por causa de grana também, todo mundo acompanhando ele no Paris Saint-Germain, ele era uma figurinha carimbada. Era ele e Neymar, né? A dupla eram os dois. Foi projetado para isso, a carreira dele, depois que ele estourou,
Era isso, era Neymar e Lucas e Ganso, todo mundo falava, né? O triozinho, na verdade, né, cara? Era pra ir nessa Copa. Uma judiação, cara, porque eu acho que ele bate uma bola boa e a temporada do Paris Saint-Germain, do time em si, acho que prejudicou muito o Lucas também. Não, o time do Paris Saint-Germain prejudicou porque o time é bom demais. Tem Exatamente. Ibrahimovic, tem Cavani, tem Lavezzi, ele vai jogar como? Não tem. Às vezes vale mais a pena ele sair de lá e jogar num outro time pra aparecer. Ele acabou dando azar, infelizmente, mas é verdade. Vamos lá, ainda falando de Copa do Mundo, Luizito Soares, do Uruguai, o atacante com o maior número de gols na história da Premier League, fez uma cirurgia ontem e garante que estará na Copa. Chega a 100%, Santussi? Muito difícil, né? Eu acredito que não, cara. Por mais que seja um menisco ali, ele não li muito bem o que era a respeito, mas era o menisco, eu acho que ele volta, mas 100% é muito difícil. Com o futebol que ele estava jogando, eu acho difícil, cara. Ô Tico, você acredita que o trabalho do Uruguai vai ser tentar poupar ele no primeiro jogo, tentar nessa primeira fase, mas o grupo do Uruguai é muito difícil, mas muito, muito difícil mesmo. Por isso que eu acho que não vai ter muito como poupar, ele já vai pro pau no primeiro jogo e machucou, cara. Eu acho que Estoura ali já, desespero, né? Cara. Pega a Inglaterra, né, logo de cara. Isso. Então não tem o que fazer, E cara. o problema é que o grande lance dele é o físico, né, Exato, cara? A correria e tudo mais, então acho que ele vai sentir. A característica dele, né? Um cara que Explosão, né? exato, ele é muito técnico, ele é muito forte, mas é a velocidade. O grupo deles tem a Inglaterra, tem a Itália e a Costa Rica. Então pode ser que até contra a Costa Rica eles deem uma segurada. Mas Luizito Soares tinha tudo para fazer uma Copa do Mundo brilhante aqui no Brasil. Exatamente, é um cara fora de série. E falando do Uruguai, só o Lugano, né? Vem pra Copa sem time, né? Então aí com certeza daqui a pouco pinta um São Paulinho aí. Não, São Paulo já recusou, né, cara? Ah, é? São Que Paulo bom. recusou Olha a volta só. dele. Então, podia vir Palmeiras. Tá aí né? o Verdão Agora, aí, ó. exatamente. Lúcio e Lugano. Nossa, né? 99 anos a zaga do Palmeiras. Bom, vamos lá, girando a trilha aqui só pra gente bater os destaques finais. Vou começar falando da Champions League. Vamos lá, final da Champions nesse sábado, a partir das 3h30 da tarde, o clássico de Madrid, Real e Atlético. O que esperar dessa partida, galera? Eu acho que o Real ganha, cara. Eu acho que o Real ganha e o Também Cristiano acho. Ronaldo tem tudo pra dar um show aí e garantir o melhor do mundo mais uma vez. Eu acho que dá Real também. Eu acho que não vai dar pega dessa vez. Se der Atlético é zebra, né, Tico? É zebra. E acho que, cara, você vê como que o futebol é uma coisa muito louca, né? Ele conspirou tudo pra isso, né? Final em Portugal, Cristiano Ronaldo numa fase fantástica. Ou ele sai de lá rei, ou também, né? Sai de lá como vilão da história. Hein? O Cristiano Ronaldo que está a um gol de ultrapassar o Messi na história de artilheiros da Champions. Assim, pra você ver como esses dois caras, daqui a 10, 15 anos, quando a gente olhar pra trás, a gente vai falar, a gente pegou os caras que são lendas. Porque a gente nem dá valor ao que eles estão fazendo, mas o que eles estão fazendo é desumano, né? É algo irreal. São dois ETs em campo. E o Messi, todo mundo dizia que ninguém ia pegar o cara nunca, jamais na história, e o Cristiano Ronaldo tá lá. E a diferença de idade deles é de 2 anos, mas eu acredito até que o Cristiano Ronaldo, pelo físico, vai conseguir jogar o mesmo número de temporadas que o Messi, contando pra frente. Até porque o Messi, a gente sabe, é um cara mais baixinho, mais franzino. Hoje, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? No seu time, começando pelo Santos, depois o Marcel, depois o Tico. Vamos lá, tirou para o ímpar, vai escolher lá no Jair. Cristiano Ronaldo, você. Cristiano Ronaldo. Ah, é o cara, né? O Cristiano Ronaldo. Até porque realmente o físico dele é uma coisa que impressiona, o cara se machuca, Então, velho. só um segundinho. O Kaká deu uma declaração esses dias falando que o Messi é um gênio, mas o Cristiano Ronaldo é uma máquina, cara. Ele é uma máquina de jogar futebol, cara. O corpo do cara é pra isso, cara. É explosão, é força física, é talento, tem tudo, cara. Maravilha, eu escolheria o Messi, porque eu acho que é mais jogador, mas com certeza, se jogar tudo que sabe, o Messi, na minha opinião, é melhor que o Cristiano Ronaldo. Sim. Hoje o Cristiano Ronaldo tá numa melhor fase do que o Messi, mas no Jair lá, campo pequenininho, sabe aquela coisa? Vai de Messi. 12:02, vamos encerrar, quer passar rapidinho, uma frase cada um destaque? Cara, meu destaque vai pra Shakira, velho. Shakira, que delícia. O clipe que ela lançou hoje, aí que envolve a Copa do Mundo e também uma campanha contra a fome mundial, muito bacana, que tem inclusive a participação do Neymar, cara, muito bacana. A minha vai pra música oficial da Copa, que eu achei um lixo, cara. Pitbull, Então, isso que eu ia falar, cara, essa da Shakira ficou muito 10 vezes melhor. Tá um lixo, Cláudia Leite, não sei quem lá, o lixo. E o nosso Pitbull. São Bento, destaque de uma frase.
Cara, Bagunça. São Bento tá aí, daquele jeito. Bagunçado, mas vai começar a Copa Paulista Ganhou daqui a do pouco. Atlético ontem, hein, cara. Ganhou no contra Derbinho o- com uma torcida só. Até nisso tem que Sub-20. ser uma torcida só, cara. Ah, beleza. Várzea, meia-noite e 2. Valeu, Luizinho. Vamos encerrando esse Ipa e Bola.